Estamos aqui para mais um projeto PARE. Na aula de hoje, vamos estudar sobre a literatura de cordel e suas características. A aula de hoje é sobre literatura, em que estudamos sobre a linguagem literária, suas características e os gêneros. Entre os gêneros literários encontra-se a poesia. E para melhor ilustrar a poesia, escolhemos a poesia de cordel como forma de trabalhar a linguagem literária através de histórias divertidas, ritmadas e de uma narrativa engraçada e própria da nossa cultura popular. A literatura de cordel é uma literatura popular e surgiu, basicamente como toda a literatura, através da literatura oral, da oralidade. O folheto nordestino, no caso, é uma criação própria impressa. Embora ela tenha sido basicamente surgido na oralidade, ela tem como marca principal a impressão de folhetos. A produção da literatura popular no Brasil, ela foi denominada de literatura de cordel, mas nesse nome nem sempre foi assim. Os cordelistas basicamente chamavam seus poemas de folheto, livrinhos ou até mesmo romance. Quais são as características da literatura de cordel? É uma narração sempre de uma história cantada e muito ritmada, em um discurso de linguagem coloquial, muito simples, próprio da região do povo nordestino e foi difundida de forma impressa, com um tom humorístico e retratando fatos da vida cotidiana da região a que o poeta pertence. A literatura de cordel chega ao Brasil basicamente com os primeiros colonizadores, mas só a partir do século XIX é que a literatura de cordel começa a ser impressa, a partir da chegada da imprensa no Brasil. E os folhetos de autoria de poetas brasileiros na região do Nordeste do Brasil, o principal berço da produção do cordel. A rima, o ritmo, as repetições provocam musicalidade, que é a grande marca da poesia de cordel, uma vez que o ritmo, a rima, promove não só a musicalidade, mas também a memorização desses versos. O primeiro cordelista, basicamente, no Brasil, foi o poeta Leandro Gomes de Barros, um poeta paraibano, que no final do século XIX vai ser o primeiro a imprimir em casa os folhetos de cordel e vender bastante, a ponto de sobreviver dessa venda de cordéis. Agora, de onde surgiu essa tendência do cordel a trabalhar tanto com a musicalidade? Primeiro porque, no início, na origem da poesia, a poesia era cantada, acompanhada por instrumentos musicais. Então, o verso ela apresentava uma íntima relação com a música, como na antiga Grécia, acompanhada pela lira e pelos instrumentos até final da Idade Média. E um dos elementos mais usados pelos cordelistas, no caso, e pelos poetas para a promoção da musicalidade e da memorização é a rima. E o que seria a rima? Basicamente a coincidência sonora entre palavras, rimando sempre os últimos sons da palavra. Não letras, mas o som. E elas se classificam de acordo com a estrofe, a posição em que elas se encontram na estrofe, podendo ser alternadas, emparelhadas ou intercaladas. Neste caso, as rimas nós vamos utilizar essas letras como forma de melhor visualizar a posição que as rimas aparecem nos versos. Vamos ver o exemplo agora. A realidade da vida de Patativa do Assaré, um dos versos, um dos poemas de cordel presentes no nosso livro Feira de Versos. Patativa do Assaré é um poeta nordestino, cearense, muito conhecido na literatura popular, não só no Brasil, como no mundo inteiro. Ele escreve um de cordéis muito famosos, A Realidade da Vida. Nesse cordel, o Patativa do Assaré, genialmente, trabalha com os 3 tipos de rimas que nós falamos aqui. Vamos ver como é que isso acontece na prática. O poema é: rico, orgulhoso, profano, reflita no bem comum. Veja os direitos humanos, as razões de cada um. Da nossa vida terrena, dessa vida tão pequena, a beleza não destrua. O direito do banqueiro é o direito do trapeiro que apanha os trapos na rua. Veja que nesses versos o ritmo ele é alcançado. Além da entonação da palavra, das sílabas que eu acabei pronunciando aqui, a utilização das rimas. Vejamos a disposição das letras. Aqui nós temos A,
com A. O que significa essa repetição? Significa que profano rima com humano. Comum rima com Essa disposição A, B, nós chamamos de rimas alternadas. Logo em seguida, o poeta se utiliza de 2 versos C e C, terrena e pequena, rimas em pares, o que nós chamamos de rimas emparelhadas. E logo nos 4 últimos versos, o poeta utiliza outro esquema de rima, C, D, D, E, D. Nesse esquema de rima, nós temos que 2 versos no meio estão em pares entre 2 versos rimando. Aí essa rima nós chamamos de interpoladas. O poeta Patativa do Asseré, então, mistura os 3 tipos de rima numa mesma estrofe. E isso ele faz ao longo de todo esse poema de cordel. Outro tipo de rima que nós não encontramos aqui na estrofe de Patativa do Asseré são as rimas encadeadas. Elas não acontecem como as outras rimas que vimos aqui. Elas estão ocorrendo no interior dos versos, que são saberia, rimou com dia. Veja que foi a última palavra do verso, rimando com uma palavra no meio do verso. A essa rima nós chamamos de encadeada, que é quando uma palavra rima com outra palavra no interior e não no final dos versos. De acordo com o tamanho das estrofes, as rimas vão variar dentre essas características, alternadas, interpoladas, emparelhadas. E, de acordo com o número de versos, as estrofes vão ter também sua classificação, de sílabas, trissílabas, tetrassílabas, pentassílabas. Cada estrofe vai ser classificada de acordo com o número de versos. No caso do cordel, a estrofe mais utilizada são as estrofes de 6 versos, chamadas de sextilhas. Isso não quer dizer, é claro, que a poesia de cordel só usa sextilha. No próprio livro Feira de Versos, nós temos vários outros tipos de estrofes. Nós temos quartetos, estrofes de 4 versos, décimas, estrofes de 10 versos, a exemplo da estrofe que lemos em slides anteriores, A Realidade da Vida, de Patativa do Asseré. Vale salientar que na modernidade a rima passa a ser substituída, não ser tão utilizada, tão essencial como foi em séculos anteriores. Então, nós denominamos estrofes que não possuem nenhuma rima, chamamos de versos brancos. Isso é muito comum na literatura moderna, por causa da leitura e a influência da prosa na escrita poética. No caso dos cordéis, não. A marca essencial do cordel é a rima, é a musicalidade patrocinada tanto pela rima quanto pelo ritmo e a métrica. A poesia também ritmada através da métrica, como falamos anteriormente. O que seria a métrica? A métrica determina o ritmo e o tom da leitura. E é a medição dos versos, tendo como unidade de contagem a sílaba poética. Agora, o que seria a sílaba poética? Ela não é como a sílaba que vocês aprenderam a dividir a partir do Fundamental 1. Ela é uma sílaba que segue como regra para a sua divisão a pronúncia, o tom. Então, nós vamos levar em consideração a forma como nós lemos, o ritmo da leitura. Vejamos. Não há que viva no mundo que não deseje gozar, desde o velho a criancinha. Então, o que nós observamos aqui? Nesse primeiro verso, nós temos que a última sílaba, ela foi descartada na contagem. Por quê? Porque na poesia são levadas em considerações as sílabas pronunciáveis. Então, quando eu leio, não há quem viva no mundo, a última sílaba, ela não é dita com tanta intensidade. Então, ela não é contada como sílaba poética. Então, nós temos 7 sílabas até aqui. No segundo verso, a mesma coisa. Foi até a última sílaba, porque na palavra gozar, por ser oxítona, nós só contamos até aqui. Na segunda, aconteceu um outro detalhe, que é outra regra de contagem das sílabas poéticas. Nós unimos as vogais, EO e OA. Por quê? Porque quando fazemos a leitura desses poemas, nós dizemos assim, desde o velho a criancinha. Então, há a junção entre as vogais átonas aqui e as vogais átonas aqui, sendo consideradas uma única sílaba poética. O verso de 7 sílabas é o verso mais utilizado pelos poetas cordelistas, mas isso não é regra. O Patativa do Asseré, por exemplo, e alguns poemas que estão no livro Feira de Versos, ele usa os decassílabos, que são versos de 10 sílabas, como acontecem também nos sonetos. De acordo com a métrica, os versos vão ser classificados em
monossílabos, dissílabos, tetrassílabos, pentassílabos ou redondilha menor, hexassílabo, heptassílabo ou redondilha maior, decassílabo, dodecassílabo ou alexandrino. O verso heptassílabo é o mais utilizado no cordel, mas sempre dizendo que os cordelistas se utilizam também de outros tipos de métrica. Concluída a nossa breve explanação sobre o assunto, gostaria de terminar orientando vocês onde vocês devem estudar. Releia o livro Feira de Versos, observando essas questões que discutimos aqui. Revejam os slides que estudamos em sala de aula, disponíveis no site do GEL, além de assistir aos vídeos que assistimos tanto na sala de aula, quanto também estão disponíveis no site do GEL. Principalmente o objetivo dessa nossa aula foi levar a vocês a cultura popular nordestina. Somos nordestinos e, através da literatura de cordel, esses grandes poetas transmitiram e transmitem para o povo de sua comunidade as histórias e as tradições literárias, as informações sobre o dia a dia que acontece na cidade, no mundo. E a partir do cordel, esses homens sertanejos, e nós também, é claro, sertanejos de origem que somos também, podemos ter contato com essa linda literatura, ritmada, com muito humor, com muito som, com muita graça. Esses cordelistas nos transmitem as histórias do nosso povo, as histórias do nosso mundo, com muita diversão e alegria. Boa prova!